TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado por nos receber. Hoje, sextou, né? Exatamente, sextou. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Seja muito bem-vindo. E lembrando que nós temos novos canais de comunicação com vocês, nossos telespectadores. Você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia pelo e-mail que vai aparecer aí na sua tela. Tá aí, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também pelo WhatsApp. Que é o mais fácil que tem, né? É verdade. 24, o DDD 993234567 também está aí na sua tela. E olha só, gente, hoje o dia amanheceu bastante nublado na região serrana do Rio e ainda temos previsão de chuva ao longo do dia. Nós temos aí o vídeo de hoje de manhã, feito em Petrópolis. Agora não? Não, então passamos ok. Aqui. Então vamos às notícias desta sexta-feira, dia 4 de fevereiro. A Associação de Cruzeiros mantém suspensão de operações até o dia 18. Polícia Federal prende suspeito de ordenar incêndio em aeronave do IBAMA no Amazonas. 30 mil cadastros como atingidos pela tragédia de Brumadinho não estão recebendo o auxílio. O governador Cláudio Castro anuncia novo calendário de pagamento do Estado. O governo federal reconhece pedido da Prefeitura de Petrópolis sobre situação de emergência. Criança de 5 anos morre de Covid-19 em Petrópolis. E as dicas de programação para o seu fim de semana com agenda cultural, não é isso? Excelente. Agora no Correio da Manhã na TV. Como sempre, hoje começamos a nossa edição com os destaques do nosso jornal, que é edição especial de fim de semana, né? Sempre exatamente. Aí, sexta, sábado e domingo. Tá aí na sua tela já a nossa primeira página. Só lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Tá aí o site na sua tela aí. Vamos então aos destaques da primeira página, né? Exatamente. Itaú troca pedido de desculpas por tentativa de criminalizar deputado. Ocupação de UTIs do SUS passa de 80% em 8 estados e no Distrito Federal. Outro destaque da primeira página, Antônio Anastasia toma posse como ministro do TCU. E ainda, a Câmara aprova projeto que incentiva pesquisas sobre Covid-19. E mais, Banco Central registra terceiro vazamento de chaves do Pix. STF impõe medidas à polícia do Rio. E ainda na primeira página, Jorge, gostaria de destacar, nossa, essa olha é boa. Aí, um roteiro suculento para o dia da Nutella, que é destaque aí da página 14. Lá do olha nosso segundo caderno, né? Segundo caderno, Nós exatamente. vamos mostrar depois aí as delícias que tem lá para o pessoal ficar com água na boca em casa, né? Vamos dar prosseguimento ao nosso jornal. Vamos agora à nossa página 2, nossa página de opinião, com a leitura do nosso editorial. O duplo erro do Itaú no caso de André Correia, para se defender agora, tenta criminalizar o cliente. O Correio da Manhã reafirma seu protagonismo na cobertura do noticiário político e do judiciário. Uma nota da coluna Magna Vitae, com chamada Na Linha Vermelha da primeira página, acabou unindo os dois universos. A sentença de condenação do Banco Itaú em 300 mil pelo erro que levou o deputado André Correia à cadeia, publicada com exclusividade pelo jornal, viralizou nas redes sociais e nos outros veículos. Para facilitar o trabalho da concorrência, o Correio da Manhã tem, por norma, publicar o número dos processos na íntegra, o que desobriga o constrangimento de terem de citar um veículo concorrente
que tem liderado a cobertura política e do judiciário. No caso do parlamentar fluminense, era necessária esta comoção midiática, porque foram os mesmos veículos que atiraram pedras no deputado e não deram espaço para a injustiça que estava sendo cometida. A condenação midiática é, muitas vezes, a única que é infligida a um investigado. O parlamentar ficou 1 ano preso e o único fiapo que o mantinha encarcerado era uma comunicação do CARF ou Ministério Público. O Banco Itaú enviou a sua posição, que a reproduzimos na íntegra. Abre aspas. O Itaú Unibanco lamenta o erro operacional ocorrido no depósito do cheque, que foi estornado imediatamente. No entanto, reafirma sua posição de que o equívoco foi devidamente esclarecido às autoridades e, conforme as próprias decisões judiciais da época, não foi motivo determinante da operação. O Itaú recorrerá da decisão. Fecha aspas. Na prática, o banco lava as mãos e reedita os mesmos argumentos da sua defesa nos autos, que foram rechaçados pelo juiz na sentença. Abre aspas. Sendo assim, inadmissível a afirmativa de que a prisão se deu por serem os autores participantes de diversos crimes contra a administração pública, notadamente corrupção e formação de organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e que não teriam sido presos se não houvesse indícios de autoria e materialidade delitiva. Confira-se o que foi alegado como fundamento para o pedido de prisão. 65 pontos. A análise fiscal conjunta de André Correia e José Antônio confirma que, de fato, o parlamentar usava e ainda tem usado seu assessor como principal operador financeiro. Nota-se que, embora não se tenha encontrado grande discrepância entre motivação financeira e rendimentos declarados no caso de André Correia, o fato de que se tenha detectado em 2016 uma movimentação financeira sem lastro na ordem de 34 milhões de reais, capitaneada por José Antônio, bem como tem havido a apreensão de dinheiro em espécie na casa deste assessor, demonstra que se estabeleceu entre eles uma comunhão patrimonial com o objetivo de ocultação de bens e valores e dissimulação de suas origens. Fecha aspas. Como se vê, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal é expressa, clara, objetiva, ao imputar os autores à prática de movimentação financeira sem lastro na ordem de 34 milhões de reais. Fecha aspas. E o editorial continua. Sendo impossível ao réu pretender convencer que seu mero equívoco, entre aspas, não tenha sido a causa determinante para a decretação de prisão dos autores. E a, entre aspas, causa determinante deve ser considerada como fundamento para a responsabilidade civil decorrente de relações de consumo, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Considerado um dos mais exemplares juízes da sua geração, Arthur Eduardo Magalhães Ferreira, da primeira Vara Cível da Barra da Tijuca, proferiu uma sentença histórica. Um trecho dela deveria ser leitura obrigatória para todos os homens públicos que um dia tiveram sua honra afetadas. Magalhães Ferreira escreve, abre aspas, William Shakespeare, em O Menestrel, sem favor, uma das mais lindas obras da humanidade, lembra que, depois de algum tempo, a pessoa descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. Evidentemente, não será essa sentença que servirá para resgatar a confiança abalada de eleitores que confiaram seu voto ao primeiro autor e lhe delegaram a tarefa ingrata de indicar assessor que, igualmente, se mantenha no caminho da retidão moral, que é a obrigação de qualquer homem público, seja ele deputado, juiz ou presidente da República, fecha aspas. Se o fato tivesse ocorrido nos Estados Unidos, a punição pecuniária seria milionária, proporcional ao mal que criou.
O Itaú estaria sendo punido com uma sentença que ultrapassa os 30 milhões de reais por erro de digitação. O banco vai recorrer e o mais grave é usar na sua defesa, inclusive citada na nota acima, a tese de que o cliente, entre aspas, era bandido e que foi preso por razões da sua conduta, fecha aspas. A condenação conjunta de R$500 mil é uma gota no oceano na condenação midiática que a instituição da família Setúbal e Moreira Salles está sofrendo. A empáfia de esticar a corda e de criminalizar o cliente ultrapassa a lógica do bom senso. Qualquer estagiário de direito, ao fazer as contas de risco, iria considerar esta condenação de pífios R$500 mil um bom negócio. Encerraria com pedido formal de desculpas, pagaria a condenação dupla de R$300 mil e R$200 mil e estancaria o noticiário negativo. Saindo de cena, deixaria o banco de ser protagonista deste lamentável episódio e passaria o bastão para os verdadeiros algozes. O desembargador que manteve o deputado preso, que nunca o ouviu e posteriormente se declarou impedido, abrindo mão da presidência do TRF2 para continuar no processo e, pasmem, surpreendeu a todos com uma aposentadoria precoce. Como aponta o juiz que condenou o banco, o MP se apegou a provas fictícias do relatório da COAF e ignorou a defesa. O Itaú ficar ao lado do erro é lamentável para uma instituição com a credibilidade que possui. Pelo jeito, o pedido de desculpas nunca virá. Então tá aí, né, os destaques da página 2, nós tivemos o editorial, mas tem muito mais lá, para você acessar lá, né, e ver todos os destaques dessa página, todas as opiniões. Acesse o nosso site, está aí na sua tela, jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos agora aos destaques da coluna do Magna Vita, né, na página 3. Exatamente. Começamos então com Pinga Fogo, comemoração em dose dupla. Quem entra para o time dos 5.6 é o diretor-presidente do Correio da Manhã, Marcos Salles. Ele comemora agora 2 aniversários, o de nascimento e o da superação da Covid depois de enfrentar a UTI do Barra d'Or. Ele foi presidente do jornal O Dia, numa gestão que promoveu o saneamento daquele matutino e criou as suas ferramentas digitais. E do Diário de São Paulo, no qual otimizou as edições regionais. Como presente de aniversário, Salles recebe hoje o protótipo do app do Correio da Manhã, que será revolucionário. À tarde, acompanha os testes do primeiro núcleo de impressão do jornal no interior, que produzirão em conjunto as edições regionais. A família do Correio da Manhã brinda o aniversário do nosso presidente e a revolução que está promovendo no jornal, o segundo do mercado fluminense. Então fica aí os nossos parabéns também, né, parabéns ao Marcos Salles. Parabéns. E só notícia boa também ali dentro, né? A app chegando no mercado, aplicativo, né? Vinda para o interior aí com o impresso, né? Então, muito legal. Só notícia boa pra gente aqui e pro nosso Correio da Manhã, né? Seguimos na coluna aqui do Magna Vita. Seguimos. Falar agora, ó. Em jantar no Bandeirantes, Castro sela apoio do PSDB à sua reeleição. O que seria uma reunião para discutir questões de óleo e gás para um alinhamento entre São Paulo e o Rio de Janeiro, virou uma reunião política para selar o apoio do PSDB na reeleição do governador Cláudio Castro. O encontro de trabalho que teve o governador João Dória como anfitrião no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, foi realizado na quarta, 2 de fevereiro, e acabou contando com a presença do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, o secretário e articulador político de Dória, o ex-governador baiano Antônio Embaçaí, e 2 secretários do Rio. O PSDB já participa do governo Castro com a anuência do presidente Bruno Araújo, com uma das mais turbinadas pastas, comandada por Marx Lemons. Agrega também uma preciosa fatia do horário eleitoral da chapa, encabeçada pelo PL. Então tá aí o nosso governador do estado do Rio, fechando aí alianças para sua reeleição. Dando continuidade, os 3 mosqueteiros do PSDB.
O PSDB deverá focar na eleição de 3 deputados federais pelo estado do Rio. Os nomes ungidos pela cúpula partidária são o próprio Max Lemos, Otávio Leite e uma surpreendente adesão extra-quadro. O secretário de Agricultura do Rio, Marcelo Queiroz, foi convidado para ingressar no PSDB. Hoje, no PP, ele terá mais competitividade se concorrer pela nominata da nova legenda. Ele já teria recebido sinalização positiva de Francisco Dornelles para buscar uma legenda com maiores chances de êxito. Então tá aí. E ainda na coluna do Magravita, o pastor vai conseguir a legenda? A questão da nominata do PSDB tem sido perturbada pela insistência do pastor Márcio Pôncio, conhecido como o pastor do cigarro, entre aspas aí, pastor do cigarro, e pela gigantesca mansão na qual reside com a família e agregados. Polêmico e envolvido sempre em fatos que precisam ser explicados, Pôncio resolve virar deputado e terá uma das campanhas mais ricas. Ele contratou o ex-chefe da Casa Civil, de Wilson Witzel, e cria de César Maia e Garotinho, Cleiton Rodrigues, como coordenador de campanha. Os dois até tiveram Covid juntos. Tá aí. E continuamos, Temer, o conselheiro. O café da manhã com o governador Cláudio Castro, com o ex-presidente Michel Temer, na manhã de quinta-feira, foi de encantamento. O chefe do Executivo Fluminense abriu a conversa dizendo, abre aspas, estou aqui para me aconselhar com o senhor e ter a sua opinião sobre o cenário nacional, fecha aspas. O ex-presidente adorou e abriu o coração. No início da tarde chegaram as notícias do resultado do encontro. Temer disse a um confidente, abre aspas, todo dia recebo pessoas aqui que me pedem coisas. O governador fez questão de vir aqui só para me ouvir. Este rapaz sabe fazer política, fecha aspas. O ex-presidente adorou o encontro, tá aí. Olha, e aí seguimos ainda com o mais competente. De uma velha raposa política do Rio sobre o futuro da reeleição entre Eduardo Paes e Rodrigo Neves, abre aspas, vai ser uma disputa de egos. Cada um acha que é maior do que o outro, não tem como dar liga, fecha aspas. Aliás, ex-prefeito de Niterói deixou o, abre aspas aí de novo, piranhão, fecha aspas, dizendo que sabia que Paes se dobraria ao meu nome. Abre aspas de novo, sou o candidato mais competente de todos, fecha aspas aí. Então, várias declarações aí pegando fogo o cenário político. Vamos dar agora destaque às nossas... Mas antes eu queria dar, antes da gente ir para os demais destaques, queria dar evidência também a 2 fotos que estão na coluna do Cláudio Magnavita, eu não sei se a gente tem para colocar no vídeo. Isso aí, boa. Então, a ideia do ex-secretário de Turismo, Nilo Sérgio Félix, de homenagear Iemanjá, a Rainha das Águas, no seu dia 2 de fevereiro, foi um sucesso. Atraiu amigos e dirigentes do turismo, entre eles o presidente da FEComércio, Antônio Queiroz. Foi no quiosque do Hotel Fairmont, em Copacabana. O próprio Nilo foi quem levou o barquinho com as oferendas, clima de fraternidade e fé. Olha que bacana essa foto aí, né? Na praia, muito bacana, né? No quiosque do Hotel Fairmont, né? Eles fazendo aí as oferendas à Rainha das Águas, a homenagem a Iemanjá. Hoje, Roberta, vamos fazer um pouquinho diferente, vamos deixar o pessoal curioso com o que tem lá entre política, nacional, e vamos direto para o segundo caderno, dar um destaque agora gostoso, diríamos assim. Ah, sim, da Nutella. Da Nutella, exatamente, vamos direto para lá. Falar sobre a Nutella, olha que página bonita. Comemorem, é isso? É isso aí. Então vamos lá, página 14. Exatamente, na página 14 nós temos um destaque grande lá sobre o dia da Nutella lá, com vários pratos ali selecionados, mostrando o que se pode ser feito com Nutella. Creme de avelã mais amado pela criançada e por muitos adultos também. Agora tem um dia só dele. Então tá aí, ó, fábrica de bolo Vó Alzira, Tutu Nhoque, nossa. Não, na verdade, aqui ele mostra assim um roteiro, né, em que as pessoas podem aproveitar aí,
né, os doces recheados com avelã. Então, se você quiser conferir todo esse roteiro gastronômico, né? Isso, é tem só alguns você aqui. conferir a nossa página de gastronomia, então, no jornal, né? É isso. Por hoje, a gente fica por aqui com as notícias de hoje do Correio da Manhã, mas você pode conferir tudo acessando o nosso site lá, ó, jornalcorreiodamanhã.com.br. Tá aí na sua telinha aí, para você dar uma olhada lá e conferir todas as notícias do final de semana. Edição especial de sexta, sábado e domingo. E você vai ver ainda no jornal de hoje, investimentos do governo do estado nas estradas do Rio de Janeiro ultrapassam os 100 milhões de reais. Detran RJ faz mutirão de atendimentos amanhã. E depois do intervalo, 30 mil cadastrados como atingidos pela tragédia de Brumadinho não estão recebendo o auxílio. O Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Estamos de volta. E a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros prorrogou até o dia 18 de fevereiro a suspensão das operações nos portos brasileiros. A decisão foi anunciada no dia 31 de janeiro com o objetivo de analisar a evolução do quadro epidemiológico do país. Estados e municípios que receberem as embarcações devem estar de acordo com o retorno às operações, atendendo trâmites e exigências dos protocolos de segurança estabelecidos pela Anvisa. Entre as obrigações está a de os cruzeiros exigirem, antes do embarque para passageiros e tripulantes, níveis mais altos de vacinação e testes negativos para a Covid-19. Os protocolos prevêem também testagem contínua a bordo, uso de máscaras, distanciamento social e menor ocupação nos navios. Segundo a entidade, com o monitoramento dentro dos cruzeiros e o relato de casos diretamente a órgãos governamentais, a incidência de doenças graves pode ser dramaticamente menor do que em terra, e as hospitalizações são raras. De acordo com a CLIA, do total de 130 mil passageiros transportados entre 5 de novembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021, cerca de 1.100 tiveram casos confirmados, o que representa menos de 1% do total das pessoas atendidas entre hóspedes e tripulantes. A Polícia Federal deflagrou no início da tarde dessa quarta-feira a Operação Acauã, que o objetivo de apurar os crimes de incêndio, dano qualificado e associação criminosa que
acarretaram na destruição total e parcial de 2 helicópteros a serviço do IBAMA. Foram cumpridos um mandado de prisão e um de busca e apreensão em Goiânia, Goiás, onde foi preso o suspeito de mandar incendiar os helicópteros do IBAMA no dia 24 de janeiro, em um aeródromo de Manaus. Com a operação desta quarta-feira, 6 pessoas foram presas por envolvimento nesses crimes. Na última semana, a Polícia Federal já tinha identificado e custodiado outros 5 envolvidos. O motorista, suspeito de ter levado e retirado os executores da cena do crime, 2 suspeitos de incendiar as aeronaves e 2 suspeitos de intermediar o agenciamento dos executores e repassar o pagamento pelos crimes. Após a confissão, 3 envolvidos reconheceram o suposto autor intelectual do crime, apontado como envolvido em atividades de garimpo ilegal em Roraima. Segundo a investigação, a ação criminosa teria como motivo frear as ações de fiscalização e repressão ao garimpo ilegal no estado de Roraima. A Operação Acauã leva esse nome em homenagem a um falcão que possui grandes habilidades para a caça e mantém em seu hábito alimentar o gosto por serpentes, inclusive pelas espécies venenosas, como a jararaca e a coral, ajudando no controle da população de serpentes no espaço ribeirinho. No folclore amazonense, disse que os gritos do Acauã pronunciam a chegada de forasteiros. Bacana. Quase um ano depois de fechado o acordo de recuperação pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, cerca de 30 mil cadastrados como atingidos pela tragédia não estão recebendo o auxílio financeiro do Programa de Transferência de Renda. O programa foi criado com a assinatura do termo em 4 de fevereiro de 2021. O acordo prevê a aplicação de 37 bilhões e 600 milhões de reais em recursos da Vale para obras e programas sociais como o Programa de Transferência de Renda. A informação de que cerca de 30 mil cadastrados como atingidos não estão recebendo os valores do programa é da Fundação Getúlio Vargas, responsável pelos pagamentos. De acordo com a FGV, dos cerca de 30 mil cadastrados, 11 mil chegaram a receber o auxílio em algum momento anterior à implementação do PTR. As deixaram de figurar entre os beneficiários de recursos em algum momento. Outros 19 mil nunca receberam valores. Os repasses do programa são feitos com base no cadastramento de possíveis atingidos para fins de pagamento de auxílios financeiros feito pela mineradora, antes do fechamento do acordo enviado à Fundação. A Fundação vai checar e apurar se os excluídos têm direito a algum pagamento. O governo de Minas, que também assinou o acordo, diz que a execução do programa de transferência de renda e os procedimentos necessários para sua implementação integral são de responsabilidade das instituições de justiça comprometentes do acordo judicial. Vão ser disponibilizadas mais de 6 mil vagas para os serviços de habilitação, identificação civil e veículos para este sábado, dia 5 de fevereiro. Vale lembrar que é preciso agendamento prévio pelo site do Detran, www.detran.rj.gov.br, ou pelo teleatendimento nos números 21 34 60 40 40, 34 60 40 41 ou 34 60 40 42. Das 6 da manhã às 9 da noite, as vagas já estão disponíveis. Para realizar os serviços veiculares como primeira licença, troca de placa, transferência de propriedade, segunda via de CRV, alteração de características, entre outros, os postos disponíveis para agendamento e que fazem parte da nossa área de cobertura estão Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Pati do Alferes, Petrópolis e Teresópolis, com horário de atendimento entre 8 da manhã e 1 da tarde. Já para os serviços de primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir, para a carteira definitiva, os agendamentos estão disponibilizados nos seguintes postos: Nova Friburgo e Três Rios, entre 8 da manhã e meio-dia. Já para a emissão de carteira de identidade, o atendimento será nas seguintes unidades: Pati do Alferes e Shopping Estação Itaipava, em Petrópolis. Em Pati do Alferes, o atendimento vai ser das 8 da manhã às 2 da tarde
E no Shopping Estação Itaipava, por causa do funcionamento do shopping, das 10 da manhã às 4 da tarde. O horário de agendamento precisa ser respeitado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas, nem tampouco aglomerações. E o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou o novo calendário de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas. O novo prazo para a liberação do dinheiro vai ser no terceiro dia útil do mês seguinte ao trabalho, com exceção de fevereiro, que o benefício vai ser liberado nesta sexta-feira, dia 4. No Rio, mais de 460 mil servidores fazem parte da folha de pagamento do Estado. Na coletiva realizada no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na zona sul do Rio, foi anunciado também os dias que serão liberadas a primeira e segunda parcela do 13º salário deste ano. A primeira leva está prevista para o dia 30 de junho e a segunda no dia 20 de dezembro de 2022. E olha, nós temos uma declaração do governador sobre o assunto, olhem só. O pagamento de janeiro, ele já cai agora sexta-feira, dia 4. E uma determinação minha, após conversa com o secretário de Fazenda e o secretário de Planejamento, é que nós estamos alterando a data de pagamento para o terceiro dia útil. Então, o pagamento sai do 10º dia útil e ele passa para o terceiro dia útil, para que o servidor possa voltar, depois de muitos anos, depois de 6 anos, voltar a ter previsibilidade, voltar a não pagar multas, juros, o que gera, com certeza, uma diminuição no poder de compra dos nossos servidores. E esse, então, é o nosso calendário oficial. Mês de janeiro será pago 4 de fevereiro, mês de fevereiro, 4 de março, mês de março, 5 de abril, mês de abril, 4 de maio, mês de maio, 3 de junho, a metade do 13º, dia 30 de junho, mês de julho, dia 5 de julho, mês de julho, dia 3 de agosto, mês de agosto, dia 5 de setembro, mês de setembro, dia 5 de outubro, mês de outubro, dia 4 de novembro, mês de novembro, dia 5 de dezembro, a segunda parcela do 13º, dia 20 de dezembro e o salário de dezembro no dia 4 de janeiro. No ano de 2021, então, nós conseguimos, além de antecipar todos os meses, ainda conseguimos colocar a folha em dia e ainda antecipar, sim, o salário de dezembro, pagando dentro do próprio ano, pagando 14 folhas e sem usar nenhum dinheiro da SEDAI. Foi somente o aumento de arrecadação, o aumento da atividade econômica, assim como uma melhora da Fazenda no seu processo de cobrança. E com investimento superior a 100 milhões de reais, o governo do estado está promovendo obras nas principais estradas que cortam as cidades da região serrana do Rio. Algumas intervenções já começaram e outras estão em fase de licitação. O governo do estado do Rio de Janeiro está realizando um grande pacote de obras nas estradas que cortam as cidades de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Os investimentos que ultrapassam os 100 milhões de reais contemplam recapeamento, sinalização, drenagem, construção de pontes, entre outras intervenções. Todo o nosso entorno, tudo que é RJ do estado, a gente está buscando junto ao governo do estado para que realmente aconteça. Obras já acontecendo e obras que estão em fase de licitação. Entre as estradas que fazem parte do pacote de obras do estado estão a Serra Velha, a ligação Pedro do Rio a Secretário e o circuito Terefree. O governo do estado também vai fazer obras na estrada de Secretário a Paraíba do Sul, na ligação Araras-Pati de Alferes e no trecho que vai da Posse a São José do Vale do Rio Preto. Tudo que é do estado hoje, que é relacionado ao RJ, o estado está fazendo na nossa cidade. A previsão é que as obras que já iniciaram estejam concluídas em um prazo de 12 meses a 2 anos. E as intervenções que ainda não começaram, a expectativa é que sejam iniciadas ainda este ano. E você vai ver depois do intervalo, o governo federal reconhece pedido da Prefeitura de Petrópolis sobre situação de emergência.
Menina de 5 anos morre em decorrência da Covid-19 em Petrópolis. Inscrições para o edital de fomento de projetos com base tecnológica de Teresópolis seguem até o dia 10 deste mês. A gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Voltamos. Uma criança de 5 anos morreu de Covid-19 em Petrópolis. O boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura nessa quarta-feira confirmou, a morte dessa criança. Entre as vítimas está essa menina que não tinha comorbidades. O número de casos também deu um salto no mês de janeiro. A menina de 5 anos foi internada no Hospital Alcides Carneiro e faleceu 4 dias depois. Essa é a segunda criança que morre em decorrência da Covid-19 em Petrópolis. Ao todo, já são 1.587 falecimentos provocados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com o boletim, a menina, que era do distrito de Itaipava, foi internada no hospital em Correias no dia 27 de janeiro, última quinta-feira. 4 dias depois da internação, ela faleceu. Segundo a Secretaria de Saúde, a menina não tinha nenhuma doença prévia que pudesse agravar o quadro clínico. No mês de janeiro, a cidade deu início à vacinação das crianças com doses pediátricas da Pfizer e, posteriormente, da Coronavac para a faixa etária de 5 a 11 anos. São, no total, 26 mil meninos e meninas a serem vacinados. O cadastro para a imunização de todo o público deve ser feito pelo site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. Importante é as mães levarem as crianças para vacinar. A vacinação já está disponível, vai ser feita em 2 doses e, assim, é só se cadastrar aqui no nosso município e fazer. É muito importante que as pessoas levem seus filhos para vacinar. A pandemia está muito complicada, os casos aumentando bastante e é super importante que as crianças se vacinem. A empresa MS Benefícios notificou a Prefeitura de Petrópolis sobre a dívida de R$2.800.000 da recarga do cartão Merenda Certa. O benefício foi suspenso pelo governo municipal em janeiro. Suspenso no início deste ano, o cartão Merenda Certa atendia cerca de 42 mil alunos da rede municipal de ensino de Petrópolis. A empresa responsável pelo serviço acusa a prefeitura de não fazer o repasse no mês de dezembro no valor de R$2.800.000. O cartão Merenda Certa foi criado em 2020, no início da pandemia, para garantir a alimentação das crianças com a suspensão das aulas presenciais.
Um abaixo-assinado online foi criado pelo vereador Yuri Moura para pressionar o governo municipal a retomar o programa. Além disso, o subsecretário de Estado das Cidades, Bernardo Rossi, entrou com uma representação na Defensoria Pública contra a suspensão do benefício. Nós temos aqui na Câmara Municipal uma lei aprovada que garante um programa de merenda complementar. Ou seja, o que o nosso abaixo-assinado, que já tem mais de 6 mil assinaturas, o que a nossa indicação aprovada nessa Câmara e o que essa lei garante é que, independentemente da manutenção da merenda escolar convencional, que é paga em sua maioria com recursos federais, que o município precisa manter um programa de merenda complementar com recursos próprios. Isso é, 42 mil crianças, alunos e alunos da rede municipal continuarem com o direito desse cartão de merenda complementar, mesmo com as suas crianças na escola. A merenda complementar, garantida por lei aprovada nessa Câmara Municipal, é a certeza de que a gente sabe que essas famílias vão poder, para além da merenda escolar, ter ali dignidade no prato de comida nas suas casas. Sem contar que isso ajuda o comércio local, já que essas famílias compram geralmente no seu próprio bairro. Então continuamos na defesa de que o Merenda Certa, ou que o programa tenha outro nome, seja mantido com recursos próprios pela Prefeitura, independente da empresa que vai administrar esse cartão, para que a gente tenha um programa de merenda complementar. Quando anunciou a suspensão do benefício, a Prefeitura de Petrópolis alegou que a merenda vai ser fornecida dentro das escolas. No entanto, não informou se as famílias foram comunicadas e nem como e quando a alimentação terá início. Em 2021, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, oficiou à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, sobre a suspensão dos processos de demolição dos imóveis localizados às margens da BR-040. O pedido expirou em dezembro do ano passado e, com isso, os mais de 200 processos que tramitam na Justiça podem ser reabertos. No início de 2021, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, fez um acordo com a Agência Nacional de Transporte Terrestre para que todos os processos de demolição de moradias localizadas às margens da BR-040 fossem suspensos. A medida expirou em dezembro do mesmo ano. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Ingo Rames, cobra das autoridades federais a extensão do prazo para que as famílias não percam suas casas. Nós notificamos a ANTT novamente porque alguns processos foram notificados até dezembro de 2020, novembro e dezembro de 2021. E a gente está pedindo agora essa retomada para que eles não deixem esse processo sem esse complemento. Porque o ministro garantiu que isso seria proibido até o novo edital, a concessão da BR-040. Segundo a assessora jurídica do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, existem famílias que moram na região há mais de 40 anos. Já os processos de demolição das casas tiveram início nos anos 2000, ou seja, muitos moradores já estavam no local antes mesmo da própria construção da rodovia. Quando a gente assessora essas famílias, quando a gente conversa com essas comunidades, né, a gente sempre fala para eles o quê? Que a gente quer garantir o direito de moradia deles, das pessoas que estão na posse há muitos anos, né, há muito tempo, que não tem como sair, criaram todo o seu tecido social naquelas comunidades, né, são famílias que têm bastante idosos, são lideradas por mulheres, e que a questão da construção nova não é possível você garantir da mesma forma, porque as pessoas sabem que já não pode ser construído ali, né? A gente sabe que tem que ter uma fiscalização na rodovia, que é feito esse trabalho. O que a gente quer é que as pessoas que já estão ali na comunidade há muitos anos, né, já vivem ali antes mesmo da concessionária, que elas possam permanecer no local e ter seu direito de moradia garantido. Dos mais de 200 processos registrados, 50 já estão com ordem de execução. Ou seja, a casa pode ser demolida a qualquer momento. Hoje o que existe é apenas a ordem de demolição e que eles sigam a vida por sua própria conta, sendo que a gente já tem na cidade um déficit habitacional de mais de 17 mil famílias, né? Então essas famílias não têm nenhuma... o risco delas é realmente ficarem na rua. Nos últimos anos, 3 casas já foram demolidas após um acordo firmado com a concessionária que administra a rodovia. A gente sabe que muitas famílias estão em área de risco. Nós queremos que elas saiam, né? Nunca vamos defender que as famílias corram algum tipo de risco. Só que a gente precisa que elas tenham o direito à moradia garantido. Não adianta ser tirada da área de risco para que elas ocupem outra área de risco, porque a gente sabe que é o que acontece em Petrópolis, né? As pessoas sem uma
uma política habitacional adequada, elas saem de um lugar de risco, se penduram em outro lugar de risco e, às vezes, até pior do que estavam antes. É um sofrimento constante. Nós gostaríamos que a NTT fosse tão sensível quanto foi o Ministério da Infraestrutura, suspendesse esses processos para que as pessoas tenham o mínimo de paz para continuarem suas vidas até que a nova concessão seja feita e que seja, então, respeitado o direito dessas famílias, porque muitas delas nem conseguiram se defender nesse processo da maneira como deveriam ter sido. E depois de ter negado o pedido e solicitado mais informações, agora o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência por causa das chuvas, apontado pela Prefeitura de Petrópolis. Com a publicação da portaria e o reconhecimento do estado de emergência pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Prefeitura de Petrópolis vai poder enviar o pedido de recursos para a recuperação dos pontos prejudicados pelos temporais que atingiram a cidade no início de janeiro deste ano. O governo municipal estima um prejuízo superior a 16 milhões de reais, além de obras de contenção em alguns pontos da cidade, como a rua Pedro Elmer, no Itamaraty, e no distrito da Posse, onde o trecho de uma rua desmoronou, atingindo uma casa. O governo municipal também aponta prejuízos com a interdição de imóveis e assistência às famílias desalojadas. Cerca de 30 mil pessoas foram afetadas pelos temporais. Segundo a Defesa Civil de Petrópolis, no período das chuvas, entre os dias 7 e 14 de janeiro, foram mais de 400 ocorrências registradas. A maior parte delas foram de deslizamentos, 237 no total. Também houve interdição de 70 imóveis em vários pontos da cidade e mais de 224 pessoas ficaram desalojadas. E além de Petrópolis, a portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional também reconheceu os pedidos de estado de emergência de outras cidades do Rio de Janeiro. São elas: Bom Jesus de Itabapoana, Italva, Itaucara, Natividade e Porciúncula. Os produtores rurais da estrada Arnaldo Dickerhoff, no Brejal, em Petrópolis, se reuniram ontem com representantes da Prefeitura de Petrópolis para discutir as péssimas condições da via. No início de janeiro, o Correio da Manhã já havia denunciado o problema. A região do Brejal, no distrito da Posse, em Petrópolis, tem a maior produção de produtos orgânicos do estado do Rio de Janeiro. Pela localidade, passam diariamente caminhões levando as mercadorias para as feiras da cidade do Rio. Com as estradas em péssimas condições, os produtores já amargam prejuízos. A maior dificuldade que a gente vem enfrentando hoje, ainda mais nessa época de chuva, é a falta de pavimentação das estradas. As estradas ficam muito ruins, o que dificulta a entrega de insumos e produtos para nós que somos comerciantes, dificulta a locomoção dos moradores para ir e voltar do trabalho. Vídeos feitos pelos próprios moradores mostram as péssimas condições da estrada Arnaldo Dickerhoff, no Brejal. Na localidade, moram mais de 4 mil pessoas que dependem das estradas vicinais, não só para escoar a produção, mas também para realizar os trajetos do dia a dia. Muitas vezes que chove muito, o transporte público para. Há mais de 2 anos, os moradores solicitam a pavimentação da via. Com 13 quilômetros de extensão, apenas 8 estão asfaltados. Para atender às reivindicações dos produtores, uma reunião com o secretário de Obras, Paulo Mustrange, foi realizada nesta quarta-feira. A reunião aconteceu aqui na Casa dos Conselhos. Os produtores rurais querem melhorias para as estradas vicinais do Distrito da Posse e do Caminho do Brejal. Durante a reunião, o governo municipal informou aos produtores rurais que vai realizar um levantamento de custos para dar início às obras na região. Tivemos uma reunião produtiva onde tiramos uma linha de trabalho para que possamos conjuntamente, associação de produtores e moradores, mais prefeitura, buscar as soluções para a estrada do Brejal e para toda a comunidade que há muito já vem reivindicando essa relação com o governo municipal. E a rua Joaquim Agante Moço, no distrito de Itaipava, se tornou uma pista de obstáculos para os motoristas. Buracos e galhos de árvores estão por toda a via. Passar pela rua Joaquim Agante Moço tem sido um desafio para os motoristas. A rua, localizada atrás do Parque de Exposições, está cheia de buracos e galhos espalhados. Muito buraco e ficou interditado por um bom tempo.
Agora melhorou um pouco, mas com essa chuva também, né? Complica mais, né? A falta de poda também é um problema e as árvores já atingem os fios de alta tensão. Muitos condutores reclamam de buracos na via. Alguns são tão grandes que precisam passar pela contramão para conseguir atravessar. A Rua Joaquim Agante Moço é uma rota alternativa para os motoristas fugirem dos congestionamentos na Estrada União Indústria. Mas, apesar de ter sido asfaltada no ano passado, a via se tornou uma pista com muitos obstáculos. A Prefeitura de Petrópolis anunciou no início do mês obras no Parque de Itaipava e a equipe do Correio da Manhã foi conferir as intervenções no espaço. No local foram identificados problemas como falta de capina e as quadras sem os equipamentos. A Prefeitura de Petrópolis anunciou a revitalização do Parque Municipal de Itaipava. O comunicado foi feito na última semana e o comitê gestor, que foi reativado pelo governo municipal, vai ficar responsável pelas intervenções. O espaço recebe mais de 5.000 visitantes por semana, mas ao chegar ao local, o estado de abandono é visível. No início de janeiro, a Prefeitura de Petrópolis anunciou melhorias para o parque. No entanto, nesta quarta-feira, a equipe do Correio da Manhã veio até o local e encontrou alguns problemas, como a falta de drenagem das quadras e também a falta de capina. No entorno dos lagos faltam cercas e um deles desaparece em meio ao matagal. Já nos banheiros, o teto está cedendo. No entanto, os pontos mais críticos são as quadras, onde faltam traves, aros e redes. Outro problema é a falta de capina, e quando chove, a situação é ainda pior. Quando anunciou as reformas no início de janeiro, a Prefeitura fechou o parque, que foi reaberto 5 dias depois, mesmo sem estar com as obras concluídas. Que coisa, né? Tá bem abandonado ali essa região de Itaipava, né? Exatamente. Então, tomara que já que eles vão fazer obras ali no parque, que eles vejam essa rua ali por trás também, já vai lá, né? Pois é, já tá ali do lado, né? Tantos buracos, né? Árvores espalhadas, galhos de árvores ali espalhados, os motoristas tendo que fazer zigue-zague para desviar dos buracos, então que eles olhem também para essa rua. E com as chuvas que estão se dando aí toda a tarde aí agora em janeiro, pelo menos há uma semana estamos tendo chuvas fortes à tarde, a incidência de árvores caindo, buracos sendo abertos por falta de manutenção em vias públicas está cada vez maior. Então, se você precisar denunciar, entre em contato com os nossos canais oficiais também aí, nosso e-mail ou o nosso WhatsApp, não é isso? Exatamente. E essa rua que a gente mostrou logo ali atrás, né, do parque, passa ali do lado do parque, ali por trás, merece uma atenção maior, porque muitas pessoas de Itaipava usam aquela via ali de Bom Sucesso, né? Então merece uma atenção maior das autoridades da Prefeitura. O Sicomércio de Petrópolis, o Sebrae e o Senac vão promover uma capacitação gratuita para o fortalecimento do varejo local. Os encontros do Capacita Varejo começam no dia 7 de fevereiro e vão acontecer mensalmente. Importante engrenagem da economia local, o comércio varejista em Petrópolis é responsável por cerca de 20.000 vagas de empregos diretos, se consolidando como o maior empregador do município. São aproximadamente 5.000 estabelecimentos comerciais dos mais variados segmentos. O Sicomércio Petrópolis, em parceria com o Sebrae e Senac, vai oferecer aos empresários uma série de capacitações e oficinas para aperfeiçoamento e fortalecimento dos seus negócios. O Capacita Varejo vai acontecer uma vez por mês e ao final de cada encontro vai ser definido pelos próprios empresários o próximo tema que eles gostariam que a gente trouxesse. Então, essa primeira, ela vai acontecer, já está definido o tema, né, que é LGPD, e ao final desse encontro a gente vai definir o próximo tema. O tema que inicia as capacitações vai abordar a Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos nos pequenos negócios. A LGPD fala sobre o tratamento de dados pessoais, englobando um amplo conjunto de operações que podem ocorrer nos meios físicos e digitais. Por ter entrado em vigor recentemente, o tema ainda gera muitas dúvidas. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela é uma lei recente, que tem o objetivo, o intuito de proteger os nossos dados. Então, as empresas elas precisam estar prontas para poder resguardar os dados dos seus clientes quando ela tiver esses dados no seu sistema, anotado, qualquer que seja a forma. Então, é importante que a empresa entenda como implementar e o que ela precisa fazer para poder manter esses dados dos clientes protegidos.
O Capacita Varejo vai abordar temas relevantes sobre o setor de bens e serviços e é direcionado para o empresário do comércio. As inscrições são limitadas para cumprir o protocolo contra a Covid-19 e, por isso, é melhor correr, pois as vagas já estão acabando. A cada edição, os próprios empresários vão sugerir os temas que vão ser abordados no mês seguinte. O primeiro encontro, no dia 7, tem início às 9 horas da manhã, na sede do Sicomércio, que fica na rua Irmãos d'Ângelo, número 48, no centro de Petrópolis. Os interessados devem se inscrever no formulário disponível no site e nas redes sociais do Sicomércio, Sebrae e Senac. Petrópolis tem um número muito grande de comércio, né? Bem forte o comércio. E aí, quanto mais eles se juntam para fortalecer a entrega, fortalecer a empresa, a colaboração, é melhor, né? Eles conseguem crescer e se desenvolver juntos. E olha, jovens empreendedores, estudantes, profissionais e empresários da área de TI devem estar atentos, pois termina no dia 10 de fevereiro as inscrições para o edital de fomento de projetos com base tecnológica de Teresópolis. O chamamento público prevê investimentos de R$ 195 mil para apoiar e fomentar até 45 projetos de empreendedores, pesquisadores e estudantes em estágio inicial do processo de desenvolvimento. Exatamente. As inscrições são de graça e devem ser realizadas pelo endereço eletrônico, anotem aí, teresópolis.rj.gov.br/InovaTere. As informações completas sobre o edital você encontra no site da TVC Correio da Manhã. Vamos agora, então... Previsão do tempo, né, aqui da região. Temos? Exatamente, temos. A previsão do tempo para as cidades que compõem nossa área de cobertura hoje e para o fim de semana é de dia parcialmente nublado, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. As temperaturas vão variar entre 19 e 32 graus. Aquela pancadinha no final da tarde. Exatamente, é o normal aí do verão, né? E agora nós temos a agenda cultural, exatamente. É isso? Chegou a hora. Então, vamos ver os destaques da programação do final de semana na Agenda Cultural com a Rafa Cordeiro. Para quem ainda não se programou para o fim de semana, o Correio da Manhã na TV traz as dicas de programação na região serrana. A Casa de Petrópolis Instituto de Cultura abre as portas para a exposição Juntos, de John Nicholson e Wanda Clabin. A mostra homenageia o Rio através de pinturas e fotografias que retratam a praia e o mar de Ipanema sob diferentes aspectos. As obras vão estar à disposição do público a partir deste sábado. Os ingressos custam R$ 12 a inteira e R$ 6 a meia entrada e o espaço funciona de quarta a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde. Neste sábado, o comediante Emerson Ceará se apresenta no Teatro Santa Cecília, em Petrópolis, às 9 horas da noite, com seu novo espetáculo A Gente Veve. Em seu quarto show solo, ele se aprofunda ainda mais em suas experiências de vida. O show tem duração de 60 minutos e os ingressos podem ser comprados pelo site ingressodigital.com. O Sesc Verão retoma o modelo presencial neste fim de semana na região serrana. Petrópolis e Teresópolis vão receber dezenas de atividades gratuitas entre sábado e domingo. Em Teresópolis, vão ter laboratórios, um passeio conhecendo Parnaso, arvorismo, recreação com esportes de verão e muito mais. Todas essas atividades acontecem no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Em Petrópolis, vão ser realizadas atividades como contação de histórias, chute a gol, instalação imersiva com viagem ao sistema solar, jogo da memória, tênis de mesa e muito mais. A programação completa pode ser conferida em sescverão.com.br. A Casa de Petrópolis Instituto de Cultura acaba de ganhar mais uma atração para os visitantes. Uma trilha de 116 metros de extensão, que havia sido tomada pelo mato, foi inaugurada e, a partir de agora, pode ser acessada de graça pelo público. No trajeto, podem ser vistas espécies nativas da Mata Atlântica com árvores centenárias. A trilha é de fácil dificuldade e pode ser acessada entre 10 da manhã e 4 horas da tarde, na Casa de Petrópolis, que fica no Centro Histórico, no número 716 da Avenida Ipiranga. O Eco Brechó Parque já é a maior feira de brechós do estado do Rio de Janeiro. A feira tem uma grande variedade de roupas e ainda conta com muita música e comida boa, bem no centro de Petrópolis, na Avenida Ipiranga, número 846. O evento acontece das 9 da manhã às 8 horas da noite.
A feira gratuita também é pet friendly. Mais informações podem ser acessadas no Instagram, @ecobrechóparque. Os cinéfilos também têm novas opções para curtir o fim de semana. Para quem curte filmes de ficção científica, está em cartaz na rede Cinemax o filme Moonfall, Ameaça Lunar. O longa mostra o esforço de um ex-astronauta da NASA para impedir a destruição da Terra. E os amantes do cinema também vão poder embarcar em uma outra aventura um pouco diferente. O maior aventureiro de todos os tempos está de volta na animação As Aventuras de Gulliver, que vai ter que escapar da execução e salvar a sua cidade. E tem novidade nacional com Torrica 2, onde Selminha está de volta depois de ter ficado muito rica. Além dessas estreias, continuam em cartaz na rede Cinemax Petrópolis, Sing 2, Pânico 5 e o fenômeno de bilheterias Homem-Aranha Sem Volta para Casa. A programação completa você confere em cinemax.com.br. Que legal, hein? Tá muito aí, então. Bacana, tá aí. Gente, a gente estourou o nosso tempo hoje. Um ótimo fim de semana. Até segunda-feira ao vivo às 7h30. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.